Gente, vocês acreditam em reviravolta política? Comenta aqui pra mim nos comentários sim ou não. Eu quero saber sua opinião, porque hoje trarei aqui pra vocês uma reviravolta das grandes. Pessoal, segura essa bomba porque o que eu vou revelar aqui agora vai abalar as estruturas da política no Brasil. Inclusive, olha só, ex-presidente foi condenado a 20 anos de prisão. Isso mesmo, uma sentença histórica acaba de explodir no mundo inteiro e vai fazer você entender de uma vez por todas o verdadeiro significado daquela frase "a justiça é cega", que utilizamos muito aqui no Brasil. Ou dizendo melhor, a justiça só funciona para o lado que lhes interessa. Isso vem deixando Jair Messias Bolsonaro muito mais furioso, né, gente? Após um grande revés vindo, inclusive, da turma comandada por Alexandre de Moraes. Prepare-se porque eu vou mostrar aqui essa matéria chocante, mas a direita brasileira não fica de braços cruzados, não, gente. Já montou aqui um grande contra-ataque contra o STF, inclusive com a ajuda de nada mais, nada menos do que o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso mesmo, meus amigos. Para quem aí duvidava que Arthur Lira poderia apoiar a PEC que limita os poderes do STF e permite o impeachment de ministro, parece que o jogo virou e Arthur Lira já falou em apoiar e fez mais ainda. Além de apoiar, enviou uma mensagem confirmando para o STF, o que deixou os ministros furiosos, gente. Mas essas são apenas algumas das várias notícias bombásticas que irei trazer aqui nesse vídeo de hoje. Antes de ir para as notícias, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. A informação precisa correr, precisa chegar no mundo todo, porque muita coisa que eu trago aqui para vocês, a grande mídia não te mostra, tá bom? Agora eu quero saber de você. Você trocaria o presidente Lula por Milei? Se fosse aqui no Brasil, sim ou não? Porque o presidente da Argentina vem dando uma aula de gestão e cada vez mais coloca a Argentina nos trilhos, enquanto o Brasil cada vez mais vai ladeira abaixo, né, gente? Eu vou mostrar outra surpreendente ação de Milei para reerguer a Argentina. Olha só, vou mostrar até aqui na tela, compartilhar já com vocês. Olha só isso, Milei fecha a Receita Federal Argentina e cria agência menos custosa. Gente, olha isso aqui que importante, né? Cliquei aqui errado. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui que eu cliquei errado, gente. Peraí. Pronto, agora voltou, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora voltou. Olha só, Milei fecha a Receita Federal Argentina e cria agência menos custosa. O novo órgão cumprirá a função de modo mais simples, eficiente, menos custosa e burocrática, segundo o governo. Então, o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta segunda-feira o fechamento da Administração Federal de Receitas Públicas, a Receita Federal do país. O órgão será substituído pela Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro, criado para cumprir funções semelhantes de modo menos custoso, menos burocrático, mais simples e eficiente. Segundo o gabinete de Milei, a medida destruirá circuitos corruptos, eliminará privilégios passados e otimizará a gestão pública. Cerca de 34% dos funcionários da Receita Federal serão demitidos com a decisão. Em comunicado, o governo também informou o desligamento de mais de 3.155 funcionários contratados pela gestão do ex-presidente Alberto Fernandes, e a atual gestão acusa Fernandes de realizar contratações de funcionários de modo irregular, gente. Então tá aqui, olha, comunicado oficial para vocês verem aí em tela o que aconteceu. E agora eu quero refletir aqui com vocês um ponto importante sobre esse assunto e eu quero saber sua opinião. Enquanto a Argentina, sob o comando de Milei, dá passos audaciosos, para recuperar a sua economia, o Brasil parece seguir caminho oposto. No governo da esquerda atual, o país enfrenta um cenário de aumento abusivo de impostos sem que isso se traduza em uma contenção efetiva dos gastos públicos. Essa postura reflete uma tendência comum em governos de inclinação socialista ou comunista, a crença de que o Estado deve intervir de forma pesada na economia, mantendo um aparato estatal inchado, custe o que custar. No entanto, essa abordagem tem levado o Brasil para um abismo fiscal, com uma dívida pública crescente, uma economia que luta para crescer. A falta de controle nos gastos e a incapacidade de equilibrar o orçamento são sinais claros de uma administração que opta por soluções paliativas,
como o aumento de impostos em vez de realizar reformas estruturais profundas. O sucesso inicial de Milei na Argentina pode servir de exemplo para outros países da região, incluindo o Brasil. Sua capacidade de enfrentar de frente os problemas herdados sem recorrer a fórmulas desgastadas como aumento de carga tributária demonstra que é possível implementar políticas liberais com foco em eficiência, competitividade, redução do papel do Estado na economia. Enquanto isso, o Brasil precisa se perguntar se continuará pelo caminho do aumento dos impostos e do crescimento descontrolado do gasto público, que isso levará a uma solução sustentável ou apenas aprofundará a crise econômica. Então comenta aí a sua opinião. E mostrando aqui para vocês mais, né, porque essa foi a primeira, eu quero mostrar para vocês agora uma outra notícia aqui que saiu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês também. Olha só, saiu aqui no Insta e eu vou mostrar para vocês. Que foi, olha só isso. Deixa eu dar aqui. Eu achei bem interessante, olha só, presta atenção. My parents told me a story about two communists that were talking to one another. One said, "Let me ask you, if you had two houses, would you give me one?" And the other said, "Of course, you're my fellow communist. Of course I give you one." "If you had two cars, would you give me one?" "Yeah, why even asking? Of course I give you one." "If you had two chickens, would you give me one?" "No." "Why not?" "Well, I have two chickens." When I was a kid, my Ou seja, gente, mostrar aqui para vocês a respeito disso, porque os comunistas socialistas já são reconhecidos nos países evoluídos como imbecilizados hipócritas há décadas. E aqui ainda tem acéfalo que acredita nessa seita. E o intelecto deles está tão defasado que sequer entende uma piada. E aí vários comentários surgiram a respeito desse assunto. Mas o que eu quero trazer com vocês com base nisso, gente, é que assim, o Lula, ele critica Israel por ataques em Gaza e a guerra na Ucrânia, mas não culpa a Rússia. Tudo que está na mão de Lula ele não faz, mas com o que está longe, ele discursa bonito. Mostrar a piada de dois comunistas aqui, como a gente mostrou para vocês, dois comunistas conversando, que dividem a casa e o carro que não tem, mas ele não aceita dividir os dois frangos que ele tem. Então, a piada ela é clara, né? O que ele divide? Ele divide aquilo que não tem. Aquilo que eu não tenho eu quero dividir, eu divido sim. Mas o que ele tem, ele não quer dividir, certo? E aqui a gente traz uma reflexão também importante, porque a postura de Lula em relação a temas internacionais, aí como a guerra da Ucrânia, o conflito de Israel e Palestina, tem sido motivo de críticas e indignação. Recentemente, o Lula criticou com veemência os ataques de Israel em Gaza e mostrou solidariedade com a Palestina. Ao mesmo tempo, ele adota um silêncio estratégico em relação à Rússia na guerra contra a Ucrânia, evitando culpá-la pelos ataques e colocando a responsabilidade do conflito nas circunstâncias geopolíticas. Mais uma vez, Lula faz o que ele faz de melhor. Discursa bonito sobre o que está fora do seu alcance, enquanto no Brasil os problemas que estão em suas mãos ficam sem solução. Então, essa atitude de Lula é muito parecida com essa velha piada desses dois comunistas conversando, onde eles aceitam dividir tudo que não tem, a casa, o carro, as riquezas imaginárias. No entanto, quando o assunto é dividir os dois frangos que eles realmente têm, a conversa muda. Lula parece disposto a opinar sobre guerras e conflitos distantes, mas quando se trata de resolver os problemas internos do Brasil, a conversa muda. Como a economia fundada, a saúde precária, a crescente violência e a sua disposição em dividir o frango simplesmente desaparece. Vocês também conseguem perceber essas críticas hipócritas e um falso discurso de paz, gente? Enquanto Lula critica Israel pelos ataques em Gaza, ele parece esquecer de mencionar a violência do outro lado que ele defende, um grupo de terrorista que foi o responsável pelo massacre de civis israelenses. Seu discurso tenta se posicionar como neutro, mas é claro que ele se alinha a uma narrativa que convenientemente ignora certas partes da história, mantendo o tom de esquerda que sempre o caracterizou. Na questão da Ucrânia, sua postura é ainda mais incoerente. Lula se esquiva de culpar a Rússia, um regime que, assim como seu próprio passado político, possui fortes raízes autoritárias e comunistas. Isso não é coincidência. O presidente prefere fazer malabarismo verbais e acusa o Ocidente de agravar a situação enquanto passa pano para Vladimir Putin. Lula fala de paz,
mas sua visão é seletiva e ele não cobra a responsabilidade dos seus aliados ideológicos, mesmo quando eles são os principais agressores. E falta de ação no Brasil, né, gente? Lula discursa, mas não resolve. Enquanto Lula usa um palco internacional para fazer discursos flóridos sobre paz e justiça, o Brasil continua atolado, né, em problemas que ele não consegue ou não quer resolver. O aumento da carga tributária, inflação crescente, precariedade dos serviços públicos, corrupção continua sendo uma realidade para os brasileiros. A retórica internacional de Lula não passa de distração. Ele se posiciona como líder global, mas é incapaz de arrumar a própria casa. Então o presidente, ele age como esses dois comunistas da piada que eu mostrei aqui para vocês. Pronto para dividir o que não tem, falar bonito sobre o que está fora do seu controle, mas quando o problema é concreto, como a inflação, desemprego, até mesmo a violência crescente, ele se cala ou age com ineficácia. Lula é um mestre em discursos vazios, você concorda? Ele não quer dividir e também não quer resolver. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. Agora eu vou trazer aqui para vocês uma outra informação bem importante também, que olha só que interessante, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, né? Será que as condenações também serão anuladas como no Brasil? O delegado Zucco fez esse post aqui no Instagram, onde ele mostra que 10 de abril de 2017, Marcelo Odebrecht, em depoimento gravado em vídeo, concedeu o pagamento de 300 milhões ao PT e a Lula. Além disso, ainda há o caso do sítio de Atibaia. Enquanto isso, vemos a justiça sendo feita no Peru, o que torna lamentável que no Brasil as denúncias acabaram virando em pizza. Ou seja, justiça sendo feita no Peru. Ex-presidente do Peru é condenado a mais de 20 anos de prisão em caso da Odebrecht, gente. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês, para mostrar. A brasileira Odebrecht. O veredito de culpado e a sentença marcam a primeira condenação de alto nível no país relacionada ao escândalo de corrupção da Lava Jato. Segundo autoridades, Toledo recebeu 35 milhões de dólares em suborno da Odebrecht, em troca de permitir que a empresa ganhasse a licença para a construção de parte de uma estrada que liga a costa sul do Peru a uma área amazônica do Brasil. O ex-presidente negou as acusações de lavagem de dinheiro e conluio no julgamento que durou 1 ano. E o Pois é, gente, tem mais, né? Aqui a gente vê aqui várias pessoas se posicionando. Olha só o caso da Caroline Detone, ela também falou: enquanto no Peru há punições severas por crimes de corrupção, no Brasil, casos envolvendo figuras de alto escalonamento, como vice-presidente, são arquivados. Mesmo agente corruptor, os estágios são totalmente diferentes. Não é surpresa, considerando que o próprio presidente do Brasil teve as condenações da Operação Lava Jato anuladas. Essa leviandade reflete-se na queda do Brasil no índice de percepção de corrupção, ocupando atualmente a 104ª posição, né? As grandes operações anticorrupção que outrora condenaram e prenderam seus envolvidos. Hoje são apenas parte da história. Então mostra aqui, no Brasil, foi arquivado a ação contra o Geraldo Alckmin envolvendo a Odebrecht. No Peru, o ex-presidente do Peru foi condenado a 20 anos de prisão no caso Odebrecht. O que muda? Fala aí pra mim, o que vocês acham aí que muda em relação a isso? É algo que devemos debater. A reflexão sobre a justiça no Brasil e sua confiabilidade está mais urgente do que nunca, principalmente quando assistimos a decisões que, ao invés de fortalecer a confiança no sistema judicial, levantam questionamentos sobre sua imparcialidade, integridade. Agora a gente viu aqui a anulação de várias condenações relacionadas à Operação Lava Jato, Odebrecht, como vocês viram aí, incluindo as do ex-presidente Lula, que após ser condenado por corrupção, viu suas sentenças anuladas por supostos erros processuais. Isso nos faz pensar, podemos realmente confiar na justiça? Ou será que ela é manipulada a favor de figuras poderosas e influentes? No Peru, por outro lado, a justiça parece seguir outro rumo. O ex-presidente peruano, como vocês viram, foi condenado a 20 anos de prisão no caso da Odebrecht, uma condenação que se manteve firme mesmo com as pressões políticas. Em contraste, aqui no Brasil, as investigações da Odebrecht, incluindo as confissões do Marcelo Odebrecht, que admitiu o pagamento de 300 milhões de reais ao PT e Lula, parece ter se diluído em meio às manobras jurídicas que anulam condenações e reescrevem aí a história, né? Então esse sentimento de injustiça seletiva me lembra até aquela série do Netflix, Tribunal de Menores, que conta a história da juíza, assim, uma mulher rígida, sem paciência para os jovens infratores que aparecem no seu tribunal. Ela se sente incomodada pela forma como o sistema trata esses infratores, muitas vezes
sem dar as penalidades que merecem, o que ela vê como um fracasso na justiça em proteger as vítimas. E uma frase da juíza na série ecoa de forma bem assustadora com o que vemos no Brasil: a justiça não protege todas as vítimas. Esse desabafo, gente, da série me marcou e reflete um sentimento de impotência quando a justiça falha em punir os verdadeiros culpados. E isso é algo que não podemos ignorar ao olhar para os escândalos políticos do país e do mundo. A série Tribunal de Menores, ela é um drama que nos faz refletir sobre como o sistema de justiça trata os mais vulneráveis. A juíza, apesar de sua aparente frieza, acredita que a justiça deve ser dura e imparcial. E seu descontentamento com o sistema reflete o que muitos de nós sentimos hoje. Um sistema que parece falhar com as vítimas, seja no caso de jovens infratores ou de grandes figuras políticas. Quando olhamos para o Brasil, vemos um padrão semelhante. A justiça, que deveria ser imparcial e igual para todos, muitas vezes parece ser moldada com os interesses políticos. Casos emblemáticos como o sítio de Atibaia, que envolvia Lula, parece desaparecer no meio de estratégias jurídicas que mais confundem do que esclarecem. Isso sem mencionar as confissões de delatores, como Marcelo Odebrecht, que gravou um vídeo, o depoimento sobre o pagamento milionário ao Partido dos Trabalhadores e Lula. Esses casos, ao invés de resultarem em punições claras e justas, são jogados debaixo do tapete. E a pergunta que fica é: será que no Peru essas condenações também serão anuladas, assim como foram no Brasil? Porque a impunidade em casos de corrupção de alto escalão é uma tragédia que afeta não apenas o funcionamento da política, mas mina a confiança do povo no sistema judicial. Aí não para por aí não, gente. Tem mais aqui, né? Além dessa questão que a gente fala aí de perseguição, que a justiça não é para todos, olha só. Vou mostrar para vocês mais uma matéria aqui que mostra, saiu no G1, essa daqui, né, da Globo, que mostra aqui que a primeira turma do STF nega recursos e mantém retenção de passaporte de Bolsonaro e proibição de contato com outros investigados. Então a decisão foi dada em inquérito sobre suposta tentativa de golpe por parte do ex-presidente e aliados. E para relator, alvos podem tentar deixar o país diante do avanço da apuração da Polícia Federal. Então a perseguição continua e isso percebe. A Odebrecht, no Peru, condenado a 20 anos, no Brasil, arquivado e todo mundo livre, inclusive se tornou presidente da República. E aqui na Folha de São Paulo saiu uma matéria falando aqui, ó: bolsonaristas querem rever rito de impeachment de ministro do STF após fala de Gilmar Mendes. Então o povo tá bem cansado. Não é só bolsonarista, acho que é o povo em geral que quer ver o Brasil bem. Decano do tribunal afirma que corte pode rever regras e mobiliza nova onda de críticas. Então a declaração de Gilmar Mendes do STF de que eventual impeachment de ministro da corte pode ser revisto pelos próprios magistrados mobilizou novas críticas de parlamentares ligados não só ao bolsonarismo, mas também, eu acredito, ligados a uma questão de ética, né? A oposição diz ver a declaração como uma afronta ao legislativo e um sinal de preocupação do decano, que até então via descartando tratar a possibilidade como real. Há na Câmara um projeto de lei que tira a prerrogativa exclusiva do presidente do Congresso, hoje o senador Rodrigo Pacheco, de aceitar ou recusar os pedidos de impeachment que são apresentados. No Senado, Pacheco é autor de uma proposta para a elaboração de um código único sobre o tema. E aqui, oposição pretende pressionar pela tramitação desses textos e apostam na composição da próxima legislatura, a partir de 2027, para aprovar as medidas. Mas sabe o que mais surpreendeu, gente? A maior reviravolta de todas, está aqui, ó. Olha só, por isso que eu perguntei se vocês acreditam em reviravolta. Ao STF, Lira defende PEC que limita decisões monocráticas. Gente, olha só o que aconteceu. O presidente da Câmara diz que texto dá maior transparência à atuação da corte após deputado pedir suspensão da análise da casa. Em manifestação, inclusive enviada ao STF, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas de ministros da corte. Segundo o deputado alagoano, o texto não interfere na autonomia do Supremo, mas confere maior previsibilidade e transparência à atuação judicial. Então, gente, olha isso, né? O Lula prestou informações ao STF depois que o deputado e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, entrou com uma ação para suspender a análise da proposta na Câmara. Então ele pediu para não suspender, ele defendeu e isso pegou muita gente de surpresa, né? Até para a gente encerrar aqui o nosso boletim, falar a respeito disso é importante, porque essa decisão
do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de defender a PEC, que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, é um grande passo em direção a uma maior transparência e equilíbrio entre os poderes no Brasil. Finalmente, vemos aí, meus amigos, uma movimentação concreta para conter os excessos de um STF que nos últimos anos tem tomado decisões isoladas que afetam todo o país, né? Muitas vezes sem qualquer debate prévio no plenário da corte. Essa PEC visa a limitar o poder de um único ministro decidir unilateralmente sobre questões de enorme relevância nacional, promovendo uma justiça mais colegiada e menos dependente de interesses individuais. Então, eu achei extremamente importante e é compreensível que o STF veja essa PEC com certa resistência, já que ela restringe um poder que alguns ministros se acostumaram a exercer sem limites. No entanto, não se trata de retirar a autoridade do STF, mas sim de garantir que essa autoridade seja exercida de forma mais democrática e equilibrada. O STF não pode ser visto como um poder isolado que atua à revelia dos outros poderes da República. Essa PEC é, na verdade, um passo importante para garantir que o STF respeite os princípios democráticos que ele mesmo deveria proteger. E a decisão do Arthur Lira em defender a PEC que limita esses poderes é um alento para todos os brasileiros que acreditam em um Brasil mais justo e transparente. O equilíbrio entre os poderes é essencial para a democracia e é o que a PEC busca. Comenta aí sua opinião, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Obrigada, um beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.